Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Zumbilândia, Atire Duas Vezes, de 2019. O filme é dirigido por Ruben Fleischer, que dirigiu o primeiro Zumbilândia, e ele estrela Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin e Rosário Dawson. Zumbilândia, Atire Duas Vezes, ou como eu vou chamar a partir de agora, Zumbilândia 2, porque ninguém merece subtítulo gigante, é obviamente a continuação de Zumbilândia, o filme de terror-comédia sobre zumbis que saiu há exatamente 10 anos atrás, em 2009. O primeiro Zumbilândia saiu nessa leva de conteúdo de zumbi que ficou muito popular lá para esses anos de 2008, 2009, com os jogos do Left 4 Dead, a série do Walking Dead e vários outros filmes de zumbi que saíram também. E foi um filme de sucesso na época e ficou bastante popular até. Eu não tenho tanto apego assim ao primeiro Zumbilândia, na verdade, e não foi um filme que me marcou muito. Eu achei divertido, mas foi só isso. Então assim, eu nem acho que é um sacrilégio ou sei lá, fazerem essa continuação que saiu do nada. E na verdade, como o Zumbilândia 2 é dos mesmos roteiristas e do mesmo diretor, e eles trouxeram todo o elenco original de volta. Então eu fiquei curioso com o que eles iam fazer, porque no mínimo ia ser um desses filmes que não tem nada de novo e é uma continuação que é só igual ao primeiro filme. E enquanto a história do segundo filme é um pouco diferente da do primeiro, ele na verdade é bem isso mesmo. Antes de falar do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos, deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo se vocês assistiram Zumbilândia 2, o que vocês acharam desse filme. E também deem mais recomendações de outros filmes pra gente falar aqui no canal. Acompanhe a gente também nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E a trama de Zumbilândia 2 se passa 10 anos depois do primeiro filme. Os nossos 4 heróis, conhecidos apenas pelo nome da cidade de onde eles vieram, que é o Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock, estão morando na própria Casa Branca durante o apocalipse, e eles já são expert em matar zumbi. Só que a Little Rock tá tendo seus momentos de rebeldia com essas figuras familiares que ela arranjou, então ela decide fugir junto com um músico que ela conhece. Os dois pegam a estrada em direção a uma comunidade pacifista meio hippie. Os outros 3 acham que isso é uma ideia muito estúpida e meio suicida, então eles decidem ir atrás dela, e a história do filme é praticamente essa jornada deles atravessando o país e encontrando umas situações estranhas nessa estrutura meio de um road movie. Tem um problema que geralmente acontece com continuações, que é quando os roteiristas não sabem muito o que fazer com os personagens depois do fim do filme original, depois que eles tiveram o arco deles. Então na continuação eles ignoram o desenvolvimento de personagem, eles só voltam pra estaca zero e repetem o primeiro filme. E nos primeiros 15 minutos de Zumbilândia 2 parecia muito que ia ser isso que ia acontecer. Eu fiquei bem apreensivo no começo, mas depois eu percebi que não, que esse filme segue os personagens direitinho depois do que acontece com eles no primeiro. E eles nesse filme têm sua própria história, com seus próprios conflitos e desenvolvimentos na trama. Então isso foi bom. Eu achei esse segundo filme bem divertido no geral. Parece que todo filme de terror, comédia de zumbis que sai recentemente ou acaba apelando só pra humor escatológico e imbecil, igual aquele filme ruim lá dos escoteiros, ou ele acaba sendo muito conceitão e tenta fazer um tipo de humor que funciona mais ou menos, igual o The Dead Don't Die. E Zumbilândia 2 fez uma coisa que foi muito inovadora para comédias de zumbi atuais. Ele fez piadas com os zumbis. O filme, na verdade, tem um humor bem variado, que às vezes funciona e às vezes não, mas ele tá sempre presente, tá sempre rolando alguma piada. Do tipo, a moça da Colômbia no logo de abertura luta com uns zumbis usando a tocha dela, então isso já é bem escrachado assim logo de cara. E ele tem um humor autoconsciente também. Tem uma narração no começo que já admite logo de cara que o filme é uma continuação que tá saindo muito tempo depois e ela é um pouco desnecessária. Ele tem várias pontadas em outras obras do gênero de zumbis também. Tem uma cena que alguém tá lendo um quadrinho do Walking Dead e fala que é uma mentirada. Tem outra que alguém fala, vamos fugir pra uma ilha, que é uma solução bem genérica e bem óbvia pra acontecer no final de um filme de zumbi. E tem até uma referência à Torradeira Valente, que não é um filme de zumbi, mas é igualmente assustador. O filme também tem alguns artifícios cômicos que funcionam bem. Tem o humor surreal, que tem algumas cenas do primeiro filme, mas nesse é bem mais descarado. Porque tem umas cenas que são quase umas sketches separadas que acontecem durante o filme. Principalmente as 2 cenas que mostram a morte de zumbi da semana, ou do mês, eu não lembro agora. Mas elas são bem viajadas em comparação ao resto do filme. E tem também aquele lance dos diálogos comuns em situações incomuns. Porque os personagens estão no apocalipse zumbi, mas eles já estão acostumados com aquilo. Então eles estão mais focados no diálogo que eles estão tendo, na discussão sobre os relacionamentos deles, do que nos zumbis que estão em volta deles. Então tem algumas cenas que isso fica bem engraçado também. Então tem as cenas que funcionam e também tem as cenas que não funcionaram tanto pra mim de comédia.
Tem uma cena bem longa que os personagens encontram dois caras que são meio que a cópia alternativa do Tallahassee e do Columbus, que são interpretados pelo Luke Wilson e pelo Thomas Middleditch. E assim, esses atores estão bem, eles têm uns diálogos engraçados, mas durante toda essa cena eu só conseguia pensar em como eles estavam copiando essa piada toda do Todo Mundo Quase Morto do Edgar Wright, que acontece uma coisa bem parecida. E outra coisa que não funcionou muito bem pra mim foi a personagem da Madison, que é interpretada pela Zoe Dilch. Meus amigos que estavam assistindo comigo apelidaram ela de Sharpay falsificada, por causa da menina do High School Musical. De novo, a atriz tá muito bem, ela tem um timing cômico ótimo. E ela é aquele tipo de personagem que é tão burra, mas tão burra que ela não parece nem ser uma pessoa real e funcional, ela é mais uma caricatura mesmo. Esse é um tipo de personagem que funciona em coisas tipo, sei lá, Kenan e Kel. Mas quando eu vejo em outros lugares eu acho bem forçado e com um humor bem óbvio, porque todas as piadas que envolvem essa personagem são bem previsíveis. E assim, ela até tem cenas boas no filme, cenas que eu dei risada, mas no geral eu não sou muito fã dessa personagem. Mas o que eu gostei desse filme mesmo é que ele consegue ainda tirar situações engraçadas e situações bem únicas de dentro do subgênero de zumbi que já tá meio saturado no cinema. E esse diferencial de Zumbilândia 2 vem principalmente do exagero. Ele aproveita o apocalipse zumbi pra fazer umas situações absurdas. Eu achei genial os personagens usarem a Casa Branca como uma base de operações. E eu gosto que isso faz diferença também no design do filme, já que eles usam muitos itens que era do presidente, e isso é relevante pra trama. Do mesmo jeito que eu achei muito bom fazer o clímax do filme ser nessa comunidade hippie, pacifista, que não tem armas no meio de um apocalipse zumbi. Faz algum sentido isso? Não, não faz sentido nenhum. Mas é exatamente por isso que funciona, porque é uma ideia bem viajada e que é diferente, isso não foi feito ainda. E assim, como um jogador assíduo de Left 4 Dead 2, um jogo que já saiu faz 10 anos, eu gostei que esse filme, na verdade, teve vários pontos em semelhante com o jogo. Tem toda essa piada que eles dividem os zumbis em tipos diferentes, eles classificam eles. Alguns são mais perigosos que os outros. Isso também cai naquela coisa dos tipos de zumbi, né? O zumbi rápido dos anos 2000 e o zumbi lento do Jorge Romero. Mas nesse filme também tem um tipo de vírus, uma infecção que tá modificando os zumbis e deixando eles mais fortes. O que também me lembra bastante o Left 4 Dead. E tem uma cena que a personagem abre uma porta e ativa um alarme que veio diretamente do jogo. Eu só esperava aparecer o nick dela lá falando. Não sei quem alertou a horda. Eu vendo essa cena no cinema me deu vários flashbacks de The Parish, a última fase do Left 4 Dead 2, que tinha uma parte com um estacionamento cheio de carro com alarme, e jogar isso online era um inferno. Mas apesar desse humor que funciona, das referências que funcionam, eu achei que esse formato de road movie também prejudicou um pouco o filme. Porque é um modelo de roteiro que acaba focando mais em mini situações que vão acontecendo ao longo da trama do que na situação geral, e por causa disso tem algumas partes que parecem um pouco filler. Tem uma parte no começo que eles estão num carro meio bosta e eles querem tentar pegar um trailer pra continuar viajando com estilo. Eles ficam um tempão matando o zumbi pra pegar o trailer e aí eles imediatamente estouram o pneu e voltam pro carro bosta e segue o filme normal. Dava pra ter tirado uns 15 minutos de filme ali e não ia fazer diferença nenhuma. Mas acho que o que funcionou mais nesse filme pra mim foram as atuações e a volta do elenco original. Mas na real eu tô contando só o Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Emma Stone mesmo. Os três funcionam muito bem juntos, têm uma interação muito boa e eles têm diálogos engraçados e umas tiradas muito boas uns com os outros. Quem ficou bem deslocada nesse filme foi a Abigail Breslin, porque ela nem aparece tanto no filme assim e quando ela aparece, ela também não tá muito boa não. O que na real talvez nem seja culpa dela, porque as piadas que deram pra personagem dela são bem fraquinhas. A personagem tem vários pontos da trama que são preparados no começo, pertinentes a ela, mas quando chega no final e vem à tona não é tão grandes coisas assim. Por exemplo, no começo do filme ela ganha uma pistola que você acha que vai servir pra algo. E no final, quando ela finalmente usa essa pistola, ela só fala: "Ah, nossa, eu esqueci que eu tava com isso o tempo todo." O que nem qualifica como uma piada e parece só um roteiro preguiçoso mesmo. Eu tive um problema com esse filme também, que é porque ele tem medo de ser mais sombrio. Tá, é um filme de comédia no fim das contas, mas o primeiro filme do Zumbilândia tinha suas partes mais pesadas. Tinha toda aquela subtrama do Tallahassee com o filho que morreu dele, que a gente vai descobrindo isso ao longo do filme. Mas esse filme não tem nada disso, ele é só meio bobinho o tempo todo. Tem uma cena lá pra metade que eu vou tentar falar sem dar spoiler, mas é quando o filme fica um pouco mais pesado, certo personagem morre, e foi uma parte que eu gostei, tinha dado um tom legal pra trama. Mas aí depois eles voltam atrás nisso, aí o personagem volta e fica tudo bem. E sei lá, eu só achei isso meio sem graça, achei que o filme acabou não tendo tanto drama assim no fim das contas. Mas enfim, o filme tem um bom visual, tem os cenários destruídos de apocalipse zumbi muito bons, e eu gosto da variedade de ambientes, que são bem criativos também. Tem a Casa Branca no começo, que os personagens encheram com decorações aleatórias.
Tem a casa da Rosário Dawson, que é toda decorada como se fosse um museu do Elvis, e tem a comunidade pacifista, conhecida como Babilônia, que é uma torre circular cercada de containers. É um lugar com cara de que foi feito no improviso e que me lembra um pouco até os cenários do Fallout, que é um jogo pós-apocalíptico. O filme tem efeitos práticos muito bons, com a maquiagem dos zumbis e algumas das cenas de gore e mortes, e ele também tem alguns complementos de efeito digital que funcionam bem em algumas cenas. Só que no final do filme eles apelam demais para aquela cena de ação megalomaníaca de blockbuster cheia de computação gráfica, e aí isso começou a me incomodar. Aliás, todo o conflito final desse filme eu achei bem fraco e facilmente resolvido. Porque o filme tem várias cenas de ação muito boas e bem dirigidas. O filme abre com a cena ótima dos personagens matando o zumbi em câmera lenta ao som de Master of Puppets do Metallica. E eu nem sou muito fã de câmera lenta, eu geralmente acho insuportável, mas nesse filme eles usaram muito bem. E ainda tem uma cena de ação muito boa na metade quando eles estão no trailer, e tem uma outra luta que é gravada toda dentro de uma casa em plano sequência. É uma batalha com 2 zumbis que é feita toda sem cortes e é um plano complexo pra cacete. Então o filme tem várias cenas ótimas pra a batalha final ser uma extravagância de computação gráfica meia bomba sem sentido, então isso foi bem broxante pra mim. Além disso, a direção é bem criativa no jeito que ela usa os títulos e cartelas que aparecem durante o filme, que mostram as regras, famosas regras que o Columbus inventa, e algumas outras informações também. E tem até outros planos bem complicados também, tipo o plano sequência que passa por todo o cenário da Casa Branca com os personagens discutindo e fica bastante tempo sem cortes, então no geral eu achei um filme tecnicamente bom. E eu acho que não tem muito mais o que falar de Zumbilândia 2. Como eu disse, eu não sou muito apegado ao primeiro filme, e eu acho que esse segundo seguiu exatamente a fórmula do primeiro. Ele é mais exagerado e um pouco mais bobinho, mas ele continua sendo uma comédia de zumbi que talvez não seja muito memorável, mas é bem engraçada e é divertida o suficiente. A categoria final que eu coloco é notável, e é isso daí.